A igreja ela tem e cumpre alguns objetivos que são fundamentais para a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Até aí tudo bem? A igreja pertence a quem? A Deus. Qual é um dos principais objetivos que ela cumpre? O que é que ela propõe entre os irmãos? Comunhão. Bom, na ilustração que nós acabamos de ler, qual foi a particularidade que nós descobrimos? Qual é a particularidade que foi destacada? Pode ser do seu jeito. Se um irmão estiver ao lado do outro, aí Deus se faz presente. Deus está presente. Mas se um estiver em cima do outro, aí é como se não. E quando alguém se acha em cima do outro? Ou como é que nós podemos talvez identificar que um irmão está não é acima do outro, mas em cima do outro, no sentido de se achar melhor do que o outro? Seria fácil identificar? Não seria tão fácil como não é tão fácil. Há uma diferença em estar em cima ou estar acima. Acima está falando de grau. Olha, fulano não tem condições de estudar com o outro porque ele está acima dele. O nível está elevado, é isso. E em cima é a pessoa achar melhor do que o outro. E uma das coisas que o Eterno quer é que nós andemos lado a lado e não em cima do outro. Ok? Bom, vamos agora para mais algumas observações da nossa paraxá. Vamos ouvir aqui o que é que os sábios nos ensinam. A porção desta semana da Torá, Vayetze, começa com o serviço espiritual de Jacó num ambiente indesejável. Queridos, olha que interessante. Aonde começa nessa paraxá o serviço sagrado de Jacó? Aonde Jacó vai, de uma certa maneira, atrair a presença de Deus? Em um local indesejável. Qual é a lição que nós poderíamos tirar daqui? Ou qual é a lição que nós podemos tirar daqui? Que ele, num local indesejável, ele atraiu a presença de Deus. Então, não serve como desculpa para ninguém a impossibilidade de chamar a atenção de Deus onde quer que seja. Não existe lugar que nós não possamos atrair a presença de Deus. Só vai depender unicamente da gente. Aonde eu trabalho pode ser um inferno. Mas se eu começar a agir agradavelmente ali naquele lugar, servindo a Deus, eu vou atraí-lo àquele lugar. Eu atraindo aquele lugar, a primeira coisa que vai ser estabelecida ali vai ser duas coisas fundamentais: comunhão e paz. Porque aonde há confusão, a Bíblia diz, todo trabalho é má. Aonde há problemas, intrigas, disse-me-disse, contendas, todo trabalho, tudo que vai ser desenvolvido ali vai ser ruim. Então, eu posso atrair a presença do Eterno ao meu ambiente, só vai unicamente depender de mim. Só vai depender do adorador.
Paulo e Silas estavam na prisão, todo quebrado, sangrando, despido, mas ambos estavam ali orando e cantando. Quando foi meia-noite, a presença de Deus se manifestou naquele lugar. A minha casa, o meu lar, a minha família pode ser o inferno material, mas através da minha atitude, do meu comportamento, da prática da palavra de Deus, eu vou transformando o meu ambiente aos poucos num ambiente sagrado, num ambiente puro, num ambiente desejável a estar. Porque tem ambiente que, para mim e para você, é insuportável. E para que nós continuemos ali de pé, trabalhando, fazendo a obra de Deus, é importante atrairmos a presença de Deus. É a presença de Deus, essa necessidade da presença de Deus estar ali comigo, que vai fazer daquele lugar indesejável, daquele lugar terrível, um lugar onde eu possa continuar vivendo e trabalhando em prol do reino de Deus. É difícil de entender isso, queridos? Nós podemos até aqui usar o exemplo assim, de maneira breve, e talvez não adequado, mas eu acho que serve para nós nessa manhã. É Jonas quando ele foi para Nínive pregar na cidade de Nínive. Nínive para Jonas era insuportável, a ponto dele querer ir para um outro local, desobedecendo a voz do sagrado, para não estar em Nínive. Mas o interessante é que Deus, de uma certa forma, permite, dá condições de Jonas viver, vamos colocar assim, de maneira suportável em Nínive. Ok? Pastor, como nós podemos identificar essa informação? Quando aconteceu de Deus fazer com que um pé de abóbora crescesse e desse sombra para Jonas. Quando nós estamos num lugar insuportável, num lugar que muitas das vezes nós não queremos estar, se faz necessário que Deus opere alguma coisa para que nós possamos estarmos ali, para que aquilo se torne suportável para a gente, para que não se torne um peso insuportável de carregar. Compreenderam? Ainda não? Abra sua Bíblia em Bereshit 28, versos 16 e 17. E nós nem lemos, nós ainda vamos voltar para o capítulo 1 de 1 Coríntios, tá? Mas eu quero ler primeiro essa passagem com você. E nós já voltamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gênesis 28, 16 e 17. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do Shammai, é a porta dos céus. A palavra aqui, tão terrível, fala de grandiosidade. As palavras não são capazes de deduzir aquele lugar. E é justamente neste local aonde é construído o Beit Hamikdash. É neste lugar. É aqui que Deus revela para Jacó que é a porta dos céus. Então, em Israel, existe um ambiente sagrado que é a porta dos céus. Por isso que o Messias teve que vir para onde? Para Israel. Ele veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. E João relata, melhor dizendo, que o próprio Messias disse. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então ele é a porta das ovelhas. E
o nosso querido Jacob, ele consegue enxergar geograficamente o local onde seria construído o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, e ele afirma onde ficaria a porta dos céus, que nada mais, nada menos é o nosso Messias, que é Yeshua. Bom, uma casa serve para quê? Uma casa serve para acolher. Uma casa serve para estreitar relacionamento, porque é dentro de uma casa que pode haver aproximação. Para haver aproximação, tem que haver concordância. Para, através dessa concordância, ser gerado o que nós chamamos de comunhão. Deus não quer habitar em um templo feito por mãos de homens. Deus quer habitar nas pessoas. E é em nós que Ele vai desenvolver todo o seu trabalho, tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele propõe, tudo aquilo que Ele projetou na vida de outras pessoas. Quando nós aprendemos sobre missão, nós aprendemos que missão é algo que só Deus pode fazer. Missões é o homem incluído no trabalho de Deus, que é fazer missão. Então todos nós fomos escolhidos para missões. Todos nós fomos e estamos sendo capacitados e habilitados para fazermos missões. A missão é de Deus. Está no singular. Missões somos nós incluídos nessa missão de Deus. Compreenderam? Não? Compreenderam? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Outra coisa interessante que eu quero destacar aqui, querido, no verso 16 é acordando, pois, Jacó. O que é que o Eterno está fazendo na nossa vida diariamente? Ele está nos acordando. Ele está nos despertando. Ele está abrindo os nossos olhos. Ele está chamando-nos a atenção para algo que está além da vista. Jacó chegou naquele ambiente e, como um ambiente aparentemente normal e comum, ele não achava que aquele lugar era especial. Ele não achava. E quando um local é muito especial, quando um local tem uma particularidade que exige de nós reverência, nós entramos naquele lugar com temor. Não é assim? Eu não sei contar você, mas quando eu venho para a igreja, eu tomo cuidado com as paredes, eu tomo cuidado com aqueles móveis. A gente limpa com um cuidado maior e melhor do que a nossa casa. A gente tem que ter um zelo, porque de uma certa forma esse lugar é consagrado. Esse lugar foi separado para adorar o Eterno. Então ele precisa ter um respeito. Mas quando não há respeito, nós tratamos esse local como um local comum. Infelizmente, por isso que eu fiz aquela primeira distinção. Existem igrejas que são igrejas de homens. E existem igrejas que são igrejas de Deus, onde as pessoas levam Deus a sério, onde as pessoas proclamam o Evangelho de Deus sério. Então merece respeito. Quando Jacó chegou naquele lugar, ele, entre aspas, eu vou aqui conjecturar, ele não tratou com respeito aquele lugar, até Deus lhe revelar, até Deus abrir os seus olhos. Os nossos filhos, eles são sagrados, mas Deus precisa despertar isso na gente. O nosso lar é a extensão da igreja. Por ser extensão da igreja, é sagrado e precisa ser despertado em nós. A comida, a bebida que ingerimos também é sagrada. Precisamos reconhecer isso, porque é presente de Deus. O mundo é consagrado a Deus. E aí eu quero que você preste atenção nessa informação. E nós estamos aqui restaurando esse lugar para Deus. Porque se esse local aqui não fosse consagrado para Deus, Deus não estaria nem aí para ele.
Mas como o mundo pertence a Deus e foi dado ao homem, Deus então manda o seu Filho para restaurar a consagração, para fazer uma restauração neste mundo, para devolvê-lo perfeito. Por isso que ele veio, retornou aos céus, e quando vir, ele vai vir para tomar posse, ele vai ser o rei dos reis. Então ele deixou pessoas aqui para tomar conta desse mundo. E quem são essas pessoas? Somos nós. Entenderam? A nossa missão, aí eu já falo de missões, dividindo, a nossa missão é trabalhar em áreas específicas, restaurando gradativamente esse mundo. Pastor, mas nós iremos restaurá-lo de maneira plena? Não. Só quando o Messias vir. Aí haverá uma restauração completa. Haverá restauração perfeita. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, queridos? Então nós vamos voltar lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Entenda que quando Jesus chegou à Terra, a esse planeta, ele veio restaurar aquilo que ele foi o princípio da criação. Ele é o princípio da criação. Nós somos tudo, porque ele é tudo. O que nós seremos é porque ele já é. O que nós iremos alcançar é porque ele já alcançou. Tudo está nele. Tudo é para ele. Paulo nos aconselha uma coisa que nós estamos sempre falando aqui. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu for fazer, eu devo pensar, é para a glória de Deus ou não é para a glória de Deus? Isso exalta ou não exalta o nome do Eterno? Tem coisas que é comuns, que são rotineiras. Outras não. Outras nós temos que parar. Nós temos que pensar. Nós temos que avaliar se aquilo realmente vale a pena fazer, se vale a pena comer, se vale a pena vestir, se vale a pena comprar, se vale a pena investir. Porque tudo que eu for fazer, eu devo fazer para a glória de Deus. Eu sou súdito do reino. Eu pertenço à igreja que não é minha. Eu pertenço à igreja que é de Deus. E a igreja de Deus não é templo feito de pedra. Somos nós. Então o que eu faço vai interferir na vida do outro. Seja positivo, seja negativamente. Então devo estar atento, muito atento a isso. O verso 2 de 1 Coríntios, do capítulo 1, diz: a igreja de Deus que está em Coríntio. E ele vai dizer aos santificados em Jesus Cristo. E aos santificados. Ou seja, aqueles que em Jesus foram justificados. Aqueles em Jesus foram separados. Aqueles que em Jesus foram capacitados a servir a Deus. O sumo sacerdote preparava os sacerdotes para servir ao Eterno. Foi justamente o que Jesus fez. O sacerdote sacrificava por si e pela sua casa. Jesus não tinha pecado, então por isso ele sacrificou-se pela sua casa. Então ele nos santificou. Além da igreja ser de Deus, nós fomos qualificados para servir a Deus. Nós estamos habilitados para servir a Deus. E para complementar isso, ele diz: chamados santos. Fomos consagrados a Deus. Fomos separados para servir a Deus. Fomos escolhidos para servir a Deus. Nós não somos nas pessoas comuns. Meus amores, acordem.
Nós não somos mais pessoas comuns. Nós não podemos vivermos mais como pessoas comuns. Nós somos pessoas santificadas. Nós agora fomos chamados santos, separados, qualificados para servir ao Eterno. E ele vai dizer: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo diz para os coríntios que eles não são os privilegiados, que existem outros em outras igrejas espalhados pelo mundo que também desfrutam da mesma posição, que desfrutam do mesmo chamado, que desfrutam da mesma vocação, que não são coisas exclusivas aos coríntios, que eles não são melhor do que os outros, e não são melhor como os outros, que Paulo vai destacar em Corinto as suas falhas. E essas falhas são tão grotescas, essas falhas são tão grandes, que chegou até nós, Baruch Hashem, para nos tornarmos não melhores do que eles, mas nos tornarmos quão santos como Deus quer que sejamos. Amém? É assim que nós podemos servir. Olha que interessante. Olha que interessante. Aqui tem, olha. Com todos os que em todo lugar, Ramakom, aonde Jacó começa a invocar o nome do sagrado, direcionando-se ao local indesejado. Roma era o local desejável? Não. Mas se tornou desejável por quê? Porque ali foi instituída a Igreja de Deus. O Parque Esperança é um local adequado? Não. Mas se torna adequado quando o povo se reúne para invocar. E a palavra invocar significa o quê? Ah, pastor, falando de maneira aportuguesada é gritar, é chamar. Não, invocar é obedecer aos preceitos de Deus. Jacó disse: quão terrível é este lugar. Nós estamos, volto a repetir, gradativamente atraindo a Shekhinah do Senhor para o Parque Esperança. O Parque Esperança não é pior do que poderia ser. Os bairros adjacentes não são piores como deveriam ser, porque existem pessoas que invocam o nome do Senhor. Pessoas que buscam o nome do Senhor. Pessoas que obedecem a palavra do Eterno. Pessoas de fato e verdade comprometidas e que atraem a presença de Deus, seja pouco ou muito, mas atrai. E quando Deus chega em um determinado lugar, é proclamado, é chegado a vós o reino de Deus. De que maneira é chegado a eles o reino de Deus? Através da gente. Através de mim, através de você. Através do nosso compromisso. Através da nossa dedicação. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Alguém poderia perguntar: mas aonde está o reino de Deus? Ele iria dizer: olha para mim. É só vocês olharem para mim. O que eu prego é a mensagem do reino. O que eu vivo é a vida do reino. O que eu opero é os resultados do reino. Captaram? Você percebe quão nobre é a nossa missão? Mas isso não quer dizer que todos nos ouvirão. Perguntaram ao Messias o seguinte: falaram assim: Messias, como nós podemos saber onde é que está o reino de Deus? Vamos ver? Abra sua Bíblia no Evangelho.
Deixa eu só achar aqui a referência. Para entendermos isso, você só anota a referência para me ganhar tempo, para a gente chegar onde eu quero. Em Mateus 6,33, todos nós conhecemos, diz assim: porém, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim: desde então começou Yeshua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós. Em Marcos capítulo 4, verso 11, diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Percebe que nós temos o privilégio de conhecer o que está emanando do reino de Deus, a proposta do reino de Deus. Mas ok. Em Lucas capítulo 10, verso 9 diz: e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Uma das coisas que caracteriza o reino de Deus são os milagres. Querido, o reino de Deus está tão próximo da gente que até quem não serve a Deus de maneira legítima faz milagre. Captaram a informação? O reino de Deus está tão próximo da gente que até pessoas descompromissadas operam milagres. Pessoas interesseiras operam milagres. O próprio Messias afirmou essa verdade quando disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Pessoas que profetizam em meu nome, que curam em meu nome, que faz grandes sinais em meu nome. Pessoas que eu nem conheço, mas em meu nome faz milagre. Tamanho é a aproximação do reino de Deus para com o homem. Queridos, o reino de Deus está tão próximo que as dimensões celestiais já não conseguem conter o peso dessa glória. Já está se rasgando. E nós estamos vendo, aliás, as câmeras já estão captando coisas que até então eram inacreditáveis. Hoje já se torna uma realidade. Nós estamos vendo o mal crescendo tanto, de uma proporção tão grande. Nós estamos vendo a misericórdia de Deus trabalhando de uma maneira tão fantástica, que você vê os milagres não mais caindo como gotas, já está começando a chuviscar. De tão próximo o reino de Deus está. É maravilhoso, é coisa assim que a gente... Aí lá em Colossenses capítulo 4, verso 11 diz: e Yeshua e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Nós somos cooperadores com o reino de Deus, no reino de Deus. Agora sim, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. A partir do verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus
está em vós. Está em vós ou entre vós? Entre. Acho que a grande maioria das traduções está assim, né? Dentre vós. Aonde é que está o reino de Deus? Está em nós. Já está no nosso meio. Para que esse reino se torne uma realidade, o que é que precisa fazer? Tirá-lo das dimensões espirituais para a material. O reino de Deus não é permitido ficar doente. Por isso que o reino de Deus manifesta-se trazendo cura. No reino de Deus não se permite cativos. Por isso que o reino de Deus se manifesta entre os homens trazendo libertação. No reino de Deus não se permite cegos e surdos. Por isso que ele se manifesta desentupindo e desagravando os nossos ouvidos, os nossos olhos. No reino de Deus não se permite pecado. Por isso que no reino de Deus nós seremos totalmente limpos, porque nos arrependemos aqui. O reino de Deus, querido, não é escassez de pão. Por isso que quando Jesus precisou multiplicar os pães, o reino de Deus foi manifestado na multiplicação. No reino de Deus não haverá desordem, porque a lei de Deus estará escrita nos nossos corações. O reino de Deus ele tem que se manifestar. Os sábios dizem que somos nós que atraímos a presença de Deus. E é verdade. Todo lugar que você vai nas igrejas, elas cismam em suplicar aos seus membros que atraiam a presença do Senhor. Quando eles dizem se liguem, é um convite. O reino de Deus ele é muito real. E como eu disse, ele é muito mais real do que essa mesa que eu estou tocando, do que esse púlpito que eu estou olhando. Porque a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Tudo neste planeta, tudo nesse universo vai se deteriorar. Porque tem que ser assim para que o novo de Deus encontre lugar neste mundo, para que esse mundo seja incorruptível. Tem que passar. Um púlpito novo só vai assumir o lugar deste que aqui está, se nós o tirarmos desse lugar. O próprio Yohanan, na sua carta, ele diz, lá na primeira carta de João, diz: o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Por isso, filhos, que o lugar aonde se invoca o nome do Eterno é uma maneira de nós estarmos restaurando aquele lugar. Porque só vai tomar conta daquele lugar, aliás, ou o inimigo ou Deus vai tomar conta daquele lugar, se alguém for lá e oferecer aquele lugar ao Eterno. Muitas encruzilhadas aí são, entre aspas, pertencem às entidades malignas. Por quê? Porque as pessoas ligadas a essas entidades malignas vão ali e supostamente consagram aquelas encruzilhadas, aquelas entidades. Será que não chegou a hora de nós nos propor vivermos em comunhão para restaurar, vamos colocar assim, essas encruzilhadas? Dizer que quem governa nessas encruzilhadas é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Mas como isso vai acontecer? Através da nossa fidelidade. Porque quando você passa numa encruzilhada, a entidade que porventura ali houver vai dizer: este é filho de Deus, essa é filha de Deus, e a qualquer momento eu vou perder o meu lugar aqui, porque eu sei que aonde o povo de Deus chega, estabelece um Ramacom, Deus se manifesta naquele lugar.
Então, invocar tem um sentido de invocar tem um sentido de sim, mas tem um objetivo de obediência. Tá? Vamos para o verso 3 de 1 Coríntios capítulo 1. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Yeshua HaMashiach. Eu sei que aqui, queridos, graça e paz é resultado, tá? É resultado. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Aqui eu entendo, claro que talvez não seja isso que o texto originalmente queira dizer, mas eu quero interpretar da seguinte maneira. Aliás, eu quero trazer uma lição para a gente, expressando o seguinte. Paulo está dizendo, olha, mesmo que vocês estejam errados, mesmo que vocês estejam falhando, mesmo que vocês sejam carnais, eu agradeço a Deus por vós, pela graça de Deus, dada a vocês por intermédio de Jesus. Porque eu estou escrevendo para vocês, e o meu escrever a vocês, nada mais, nada menos, é graça de Deus, é cuidado de Deus, é Deus investindo em vocês, é Deus querendo mudança, é Deus produzindo transformação na vida de vocês. Verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Percebam, querido, que o enriquecimento aqui tem a ver com Jesus, tem a ver com os dons, tem a ver com os talentos que Deus, na verdade é mais dons que Deus os entregou. Para você ter uma ideia, na igreja de Corinto não faltava nenhum dom. A igreja de Corinto, mesmo sendo carnal, não lhe faltava nenhum dom. E eu quero dizer que também nessa congregação não falta nenhum dom. Faltam pessoas que assumam esses dons. É diferente. Pessoas que assumam responsabilidade que esses dons exigem. Em toda palavra e em todo conhecimento. Olha o verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Yeshua HaMashiach. Olha só que interessante. De maneira que nenhum dom falta em vocês, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo isso, né? Nenhum dom faltava àquela igreja. E eu acho assim interessante que fala assim, olha, o verso 8, o qual vos confirmará também até o fim. Aqui, esse o qual me falha a memória, eu não sei se é uma referência aos dons, ou se é uma referência ao Senhor Jesus. Mas a pergunta é, quem é que dá os dons? Quem é que opera tudo em todos? Quem é que abre o campo para o trabalho? Não é tudo Deus.
Então os dons confirmam a nossa vocação. Eu não estou dizendo que os dons irão confirmar a nossa salvação, mas os dons confirmam que nós temos um chamado, que nós fomos separados para um propósito, que nós fomos escolhidos para ministrarmos ao Senhor, que nós fomos capacitados, habilitados. Os dons é uma evidência de Deus na nossa vida. Isso não quer dizer que nós seremos salvos por conta dos dons. Está complexo. E ele também diz aqui, olha, o qual vos confirmará também até o fim para seres irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que não tem com quem ele acusa. Uma pessoa que não é repreensível. É uma pessoa justa, é uma pessoa tana, é uma pessoa perfeita. Para seres irrepreensível no dia do Senhor Jesus. Ou seja, essa irrepreensão está dizendo que no dia do Senhor Jesus, no dia do julgamento, talvez seja aqui essa observação de Paulo, nós não sejamos culpados. E por conta disso, possamos entrar no Olam Rabá, no mundo por vir, de cabeça erguida, glorificando ao Senhor. Amém? Obrigado, filho. Então, os dons vai fazer com que nós possamos trabalhar. À medida que você trabalha na obra de Deus, você não tem tempo para fofoca, você não tem tempo para disse-me-disse, você não tem tempo para carimburrada. Por quê? Porque você está fazendo uma grande obra. Você não tem tempo a perder com mesquinharia, com coisa pouca, com migalhas. Você tem coisa muito maior para realizar. Você não tem tempo. Você não tem tempo para dar ouvido a coisas vãs. Você não tem tempo para pensar coisas vãs. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Ok? Verso 9, estamos chegando ao verso 10. Fiel é o Eterno pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Yeshua Hamashia Adoneno. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão. Ou seja, Deus chamou os Corintos, para viver em comum acordo com quem? Com seu Filho Jesus. Quem foi que chamou? A igreja é de quem? A obra é de quem? Os dons são de quem? O trabalho é de quem? O verso 10. Depois que ele explana tudo isso, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos. Percebe quantas vezes Jesus Cristo aparece aqui? Que digais todos uma mesma, e que não haja entre vós, antes sejais em o mesmo. Amém, queridos? Percebe que ele está dizendo: Jesus foi aproximado da gente para que nós tivéssemos comunhão com o Messias, para que nós pudéssemos pensar a mesma coisa, trabalhar no mesmo objetivo, trabalharmos em comunhão, para que, aí Paulo vai dizer no verso 11, porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Primeiro você percebe que ele trata de comunhão. Ele vai tratando de comunhão.
Ele vai tratando de aproximação, de reconciliação, para depois dar chapuletada. Primeiro, ele desperta as pessoas para o chamado. Ele desperta as pessoas para a sua vocação. Ele abre primeiro os olhos da sua audiência para dizer: Deus não chamou vocês para viverem em desunião. Deus nos chamou para vivermos em comunhão. E essa comunhão começa assim, olha: que digais todos a mesma coisa. Você é de qual igreja? Eu sou lá do pastor Valdez. Mentira! Isso é de Deus. Mas congrego lá com o pastor Valdez. É diferente. Viu que mudou a coisa? Se nós guardamos o Shabat, vamos todos dizer a mesma coisa. Porque dizer tem a ver com fazer, com realizar. Falar tem a ver com realizar. E que não haja dentre vós divisões.